Depois de montar o seu fator de enriquecimento, localize em que estágio está. Se está enterrado na neve de pernas para o ar, se está na jornada ou se está na casa dos milionários. Jornada de enriquecimento. Definição das posições financeiras. Morto ou perdido, não possui fé ou sua fé é zero. O perdido é aquele que não conseguiu definir nem mesmo seu fator de enriquecimento. Isso acontece por um total descontrole e desinformação a respeito das 3 variáveis: rendimento, poupança e investimento. Já o morto é quem possui as informações sobre as 3 variáveis, porém sua fé é zero. Não é sua fé, é seu FE, seu fator de investimento é zero. Essa pessoa vive no limbo, exposta a todo tipo de privação financeira. Sobrevivente. FE maior que 0 e menor que 1. O sobrevivente conseguiu não apenas ter os números de suas 3 variáveis, como também descolou o seu fator de investimento do zero. No entanto, tal indivíduo ganha muito pouco e também investe pouco ou mal. Seu fator de enriquecimento nem sequer chegou a 1. Não serei rico. FE maior que 1 e menor que 5. Esse indivíduo saiu do limbo, mas possui uma pequena renda ou uma forte incapacidade para poupar ou investir. Com esse comportamento, ele nunca será rico e o mais provável é que lá na frente, quando sua capacidade produtiva diminuir, ele passe por apuros financeiros. Zona de conforto. FE maior que 5 e menor que 15. A pessoa nessa posição pode ganhar muito bem para os padrões brasileiros, porém sua capacidade de poupar e investir é praticamente nula. Ou então é muito boa em poupar e investir, porém é incapaz de produzir um bom rendimento sobre seu trabalho. Estou começando a jornada FE maior que 15 e menor que 30. As pessoas que se posicionam aqui têm de fato um bom rendimento ou a habilidade em investir um bom percentual de sua poupança com um bom retorno. Essas pessoas são vistas na sociedade como vencedoras e bem-sucedidas financeiramente. Porém, nesse ritmo vão levar aproximadamente 30 anos para formar um patrimônio de R$500 mil. E se 1 milhão não proporciona uma real liberdade ou independência financeira, imagina a metade desse valor. Na jornada e foco. FE maior que 30 e menor que 60. Aqui a pessoa já caminha com boa consistência, possui um rendimento muito acima da média da população e ainda é disciplinada em poupar e hábil no investir. Se a pessoa que se encontra nesse ponto tiver sabedoria e disciplina, em 5 anos formará seu primeiro milhão, sem contar o imóvel e os carros de uso pessoal. O desafio dela agora não é permitir que a vaidade suba a cabeça de forma que deixe de lado seus investimentos e sua poupança para o enriquecimento. Estou focado. FE maior que 60 e menor que 100. Essa pessoa está de fato comprometida em se tornar milionária e já é tida por muitos como uma pessoa rica e próspera. Ela está pronta para se tornar milionária e, se tiver consciência, logo será multimilionária. É uma pessoa que vive bem abaixo do seu poder aquisitivo e que investe boa parte de seu rendimento mensal em ficar rica. E mais, esse indivíduo se tornou um perito em investir, conseguindo em média 5% acima da inflação do ano. A maior parte dessas pessoas, com esse rendimento, estaria literalmente torrando dinheiro em casas, carros, viagens e grifes. Porém, o focado sabe o que quer e está disposto a pagar o preço. O indivíduo focado pode, em apenas 2 anos, produzir seu primeiro milhão. E acredite, pode ser difícil chegar ao primeiro milhão, mas depois que o caminho, os hábitos e as crenças estão plantados, o resto é questão de tempo. Milionário. FE maior que 100 e menor que 240. Essa pessoa já chegou lá. As crenças de prosperidade já estão basicamente formadas. Ela normalmente possui rendimentos superiores a R$100 mil por mês.
é uma ótima investidora e controla seus gastos com disciplina, dedicando em média, mês a mês, 40% para os investimentos. Muitos milionários caem na armadilha do ganho rápido e fácil. Nada derruba mais milionários e pessoas que estão focadas do que as falsas oportunidades que se mostram como investimentos extraordinários e, na verdade, são armadilhas para pegar os gulosos financeiros. Em 2 anos, essa pessoa pode amalear seu primeiro milhão e que, tecnicamente, a torna uma milionária. Contudo, é nessa fase que ela percebe que R$1 milhão hoje não é sinônimo de liberdade nem de independência financeira. Multimilionário. FE maior que 240 e menor que 500. Como a própria definição no dicionário diz, multimilionário é aquele indivíduo que possui alguns milhões, o que, no nosso caso, não conta a casa, nem carros de uso pessoal, muito menos apartamentos de praia. Muitos multimilionários não são reconhecidos como tal pela sua maneira frugal de se comportar. Obviamente, as pessoas ao redor sabem que eles são bem-sucedidos, mas muitas vezes não imaginam que possui alguns ou muitos milhões em patrimônio. É muito comum pessoas bem abaixo na jornada do enriquecimento serem confundidas com um multimilionário e multimilionários serem confundidos com pessoas apenas bem-sucedidas. O fato é que o multimilionário tradicional possui uma renda superior a R$150 mil e é um investidor consistente. Ainda neste capítulo, contarei o caso de um médico que ganhava em torno de R$150 mil por mês e na prática era pobre e endividado. Precisamos estar cientes de que renda sozinha não garante riqueza. Afinal, ter uma renda mensal de R$150 mil sem poupança para investir ou ter gastos maiores que a renda são comportamentos que levarão o indivíduo à bancarrota. Mega milionário. FE maior que 500 e menor que 1.000. Este indivíduo está no patamar superior. Essa classe de ricos é formada pelo topo da pirâmide dos cantores e apresentadores brasileiros e pelos grandes presidentes de multinacionais com superbonificações. Hoje no Brasil, talvez 1 ou 2 cantores estejam acima dessa faixa de riqueza. Ainda fazem parte dessa categoria empresários com rendimento médio mensal em torno de 300 a 700 mil reais. E se essas pessoas tiverem disciplina e reinvestirem em torno de 50% de tudo que ganham, serão capazes de fazer 5 milhões de reais ao ano de patrimônio líquido. A questão aqui se traduz em tempo. Por quanto tempo conseguirão manter essa faixa de rendimento? Afinal, chegar a esse patamar em geral é mais fácil do que se manter nele. Ultramilionário. FE maior que 1.000 e menor que 5.000. Aqui estão pessoas completamente fora do comum, que conseguem manter seus resultados por muito tempo. São absolutamente os melhores do Brasil e talvez do mundo no que fazem. Seus rendimentos são muitíssimo altos e seu padrão de vida é muito superior ao do rico tradicional. São necessariamente grandes empresários, em geral com milhares de funcionários. Além dos grandes empresários, existem pouquíssimos artistas que chegaram ao patamar dos ultras no Brasil. O ultra não apenas pode ter uma Ferrari, obviamente comprada à vista, como também um avião, se assim quiser. No entanto, a maioria dos ultra sabe o valor do dinheiro, calcula gastos e identifica a relação de custo-benefício em cada aquisição. Com disciplina, essas pessoas são capazes de produzir de 50 a 100 milhões de reais de patrimônio a cada 5 anos. Essas pessoas possuem lastros financeiros e redes de relacionamentos suficientes para almejarem o próximo nível, bilionários. O que as separa desse nível são apenas 2 coisas: paciência e mais tempo ou um toque de ousadia e riscos mais altos. Bilionário. FE maior que 5.000. Essa categoria é composta unicamente de grandes empresários ou seus sucessores. São pessoas que não têm ideia do que significa salário ou prolabore. Suas contas são pagas pelo seu secretário pessoal e os únicos números que eles enxergam são os lucros da empresa, o valor de suas ações e os dividendos repassados pela empresa. É a revista Forbes que mapeia a posição desses bilionários mundo afora.
No entanto, se você for um sucessor de um bilionário, ultra ou mega milionário, saiba que seu futuro não está garantido pelo sucesso de seu avô, pai, mãe, bem-sucedidos. Todo o tempo vejo sucessores se tornando simples mortais do dia para a noite, ou porque não sabem administrar o império que herdaram, ou por brigas judiciais pela herança. Tendo feito a equação, encontrado sua posição na montanha do enriquecimento e se certificado do quanto você já subiu e quanto ainda falta para subir, responda as perguntas a seguir nas linhas abaixo da pergunta. Número 1. Qual é o seu fator de enriquecimento? O FE. 2. Onde você está na jornada do enriquecimento? 3. Como será seu futuro se esse FE se mantiver em sua vida? 4. Você tem organização financeira suficiente para medir o seu FE? 5. Onde está a sua maior falha? No rendimento, na poupança ou na incapacidade de investir? Depois de responder essas perguntas, peço que tome 2 decisões que mudarão seus resultados financeiros. E escreva-as num papel e deixa aí no seu caderninho. 4 decisões, tá? O falso rico. Haverá casos de pessoas com um estilo de vida sofisticado, dirigindo carros importados e morando em belas casas, mas que estão de mal a pior na jornada financeira que vimos anteriormente e vão gritar bravatas se dizendo ricas. No Brasil, milionário é aquele que possui pelo menos R$1 milhão, descontando casa ou casas de uso próprio e os carros. Portanto, deixando de lado as aparências, vamos entender que essa é a vida de um falso rico. Imagine essa pessoa com um rendimento de 40 mil reais por mês. Apesar do seu bom rendimento mensal, o único investimento que ela possui é uma previdência privada em que aporta mensalmente R$500, tendo como base o rendimento atual das providências em torno de 2% ao ano. Assim, de acordo com a tabela de conversão do fator de enriquecimento, o R dessa pessoa é 4. Possui sua renda de 40 mil. O P é de 0,125, pois R$500 equivalem a 1,25% de 40 mil. E seu I é 2. Assim, essa pessoa tem o seguinte nível de riqueza. FE igual a 4, que é o R dela, né, o rendimento dela, vezes 0,125, que é o P, que é a poupança dela, vezes 2, que é o I dela. Então, o 4 vezes 0,125 vezes 2, o FE dela é 1. Localizado o FE na jornada do enriquecimento, percebemos que mesmo que essa pessoa viva como rica, está em um patamar muito baixo de riqueza e a qualquer momento seu castelo de areia poderá desabar com uma leve marola. Então, como entender e classificar essa pessoa? Na jornada do enriquecimento, classifica-se como alguém que não será rico. Na jornada do enriquecimento, classifica-se como alguém que não será rico. E como padrão emocional, trata-se de um falso rico. Vamos compreender melhor a diferença entre falsos ricos e ricos verdadeiros. Tive um cliente de coach, médico renomado, com uma renda mensal acima de R$150 mil. Sua família era composta de quatro filhos jovens, cada um com seu carro 0 km, morando à beira-mar em um elegante apartamento de 400 metros quadrados. Quando começamos o programa de coaching, achei que se tratava de uma família rica e próspera. No entanto, logo percebi que se tratava de um caso de falsos ricos. O apartamento à beira-mar onde moravam era alugado e o aluguel estava atrasado havia 2 meses. Todos os filhos tinham carros novos e de ótima qualidade, porém, todos eram financiados e sempre pagos com algum atraso. Eles viviam como ricos, se vestiam como ricos, se relacionavam com pessoas ricas, frequentavam ambientes finos e sofisticados. Contudo, essa família não era de fato rica. Ela não cumpria a base do indivíduo, que é o ser, nem mesmo o topo da pirâmide, que é o ter.
Todos naquela casa brigavam pelos recursos do pai, cada um tentando pagar as suas contas em atraso ou disputando, mendigando, bajulando e exigindo mais dinheiro do pai. A esposa, por sua vez, estava sempre insatisfeita, cobrando viagens ao exterior, joias melhores do que as de suas amigas e o status que a fazia parecer rica. Esse meu cliente médico trabalhava mais de 15 horas por dia, entre clínicas, cirurgias e plantões, e mesmo assim continuava completamente endividado, fadigado e deprimido. Por mais que se esforçasse por seu trabalho e rendimento nunca eram o suficiente. Afinal, o apetite por dinheiro e status de seus filhos e sua esposa não tinha limites. Mesmo que ele aumentasse sua renda ao longo do tempo, a fúria consumista de sua família sempre crescia mais rápido do que sua capacidade de aumentar seu rendimento. Se nós observarmos atentamente, veremos que eles não tinham bem material algum. O apartamento era alugado, os carros eram financiados e, na prática, tudo pertencia aos bancos. Na intimidade do lar, eram escassos e miseráveis, brigando e disputando qualquer migalha de dinheiro. Entre as 3 dimensões que perfazem a pirâmide do indivíduo, a única que eles cumpriam era de fazer coisas que ricos fazem, o que, na verdade, os tornava ainda mais pobres a cada momento. Paul McKenna, no seu livro Eu Vou Te Enriquecer, editado em 2010, traz uma ótima definição do que é ser rico. Ser rico é viver nos seus próprios termos, segundo suas possibilidades e não segundo suas limitações. Essa é uma ótima definição de riqueza, segundo a qual percebemos que meu cliente e sua família estão longe de ser verdadeiramente ricos, pois viviam muito além dos termos próprios e contextos financeiros e segundo suas limitações, sempre com falta e nunca com sobra. Cheios de cobranças, dívidas e pressão extrema. A verdade financeira daquela família é que eles eram falsos ricos. Pela falta de pulso e pela incapacidade de estabelecer limites e ser verdadeiro consigo e com sua família, aquele médico já acumulava no momento uma dívida de mais de 2 milhões de reais. Montando a equação do valor de enriquecimento desse médico, percebemos que sua renda era alta, porém com 0 de poupança e 0 de investimento. Assim, a equação resultante é FE 15, que era dos 150 mil que ele ganhava, mais 0, quer dizer, vezes 0, vezes 0. E o fator de enriquecimento é 0. Na classificação do desenho da jornada financeira, isso coloca no nível de morto financeiro. E, de fato, era lá que ele se encontrava. Outro bom exemplo é o caso de um motorista que tive anos atrás. Vamos chamá-lo de James, para preservar sua identidade. Logo que ele veio trabalhar na minha casa, comecei a ver um carro modelo novo e em ótimo estado de conservação em uma das nossas vagas. Questionei minha esposa e ela sabia de quem era, se ela sabia de quem era o carro, aquele carro que quase todos os dias ocupava nosso espaço. Ao que ela respondeu: "É o carro do Sr. James, você não sabia?" Fiquei surpreso, pois não estava acostumado a ver um motorista no Brasil com um carro tão bom. Passaram-se 2 meses, aquele carro desapareceu e em seu lugar surgiu outro, 0 km e um dos melhores modelos da Chevrolet. Novamente indaguei minha esposa se ela sabia de quem era aquele novo carro em uma das nossas vagas. E ela novamente me respondeu: "É do Sr. James, nosso motorista. Você não sabia?" Fiquei mais surpreso do que da última vez. Afinal, o carro que ele havia comprado custava 40 vezes mais do que o seu salário como motorista. Supus que ele havia usado seu carro antigo para dar entrada no novo modelo e que havia assumido uma infinidade de prestações com juros altíssimos. Diante desse cenário, senti-me na obrigação de conversar e orientar o Sr. James sobre o bom uso do dinheiro e como não cair na armadilha do comércio. Em nossa conversa, logo de início, ele me confidenciou que era um sonho antigo ter um sedã de primeira linha. Fiquei feliz pela realização de um sonho, porém comecei a explicar sobre juros compostos e a desvantagem de comprar um carro com tantas prestações. Nesse momento, ele fez uma cara de susto e me interrompeu. "Dr. Paulo, o senhor está pensando que eu comprei esse carro a prestações?" Consenti com a cabeça e ele continuou: "Não, senhor, comprei esse carro à vista."
Peguei parte de um dinheirinho que eu tinha aplicado, vendi o meu outro carro e paguei à vista a diferença que faltava. Diante desse depoimento do sucesso financeiro, humildemente perguntei a ele: Sr. James, por favor, explique como o senhor conseguiu comprar à vista um carro que custa 40 vezes mais do que o seu salário. Ele sorriu com orgulho, ajeitou-se na cadeira e me explicou que desde que começou a trabalhar aos 17 anos, guarda boa parte do que ganha e antigamente pagava sempre um pequeno terreno ou um lote. Quando quitava um lote, logo começava a pagar outro. Com 3 dos 5 lotes quitados, ele os trocou por uma pequena casinha. Juntou mais dinheiro e construiu um segundo andar nela. Então, ele alugava a parte de cima e morava na de baixo. Repetindo a mesma estratégia, logo ele tinha 3 sobrados alugados. Aos 30 anos, ele já possuía 7 sobrados de aluguel, rendendo aluguel. Com 20 anos de empresa, foi demitido e usou todos os seus dinheiros trabalhistas e FGTS para comprar mais 2 casinhas que logo foram transformadas em 2 sobrados. Sr. James era um homem com menos de 37 anos e com uma renda de 9 sobrados, o que significava 18 aluguéis. Se nós imaginarmos um aluguel médio de R$500, Sr. James tinha naquela época R$9.000 de renda passiva por mês. Porém, ele queria mais. Além dos aluguéis e de ser motorista com carteira assinada, ele acordava às 4 da manhã para preparar o café que ele e sua esposa vendiam em sua casa para os operários que trabalhavam na vizinhança de sua residência. Fantástico, Sr. James! Bradei entusiasmado. Qualquer hora dessas vou levá-lo para que o senhor dê seu depoimento para os meus alunos. No entanto, ao longo dos meses de convivência, descobri um homem avarento, mesquinho com a família e que vivia segundo suas limitações e não segundo suas possibilidades. Foram inúmeras as histórias de avareza que presenciei do Sr. James. Todos os dias ele trazia de casa uma marmita com apenas arroz, um ovo e um pequeno pedaço de carne seca, em vez de usar seu vale-refeição para comer com os outros funcionários. Levar uma marmita de casa para o trabalho pode ser uma forma sábia de garantir uma alimentação saborosa e saudável por baixo custo. O problema é que, de tão avarento, o Sr. James preferia ter uma refeição precária, mesmo tendo todas as condições para alimentar-se adequadamente. Outra atitude de avareza que o Sr. James me relatou foi a que era ele mesmo quem escolhia e comprava as roupas da esposa e dos filhos, pois tinha medo de que eles comprassem o que não precisavam. Se olharmos para a dimensão do ter, Sr. James tinha muito mais patrimônio que meu cliente médico. Porém, nenhum dos dois era rico verdadeiramente. Sr. James vivia abaixo de seus termos. Meu cliente médico vivia acima de seus termos. Ambos viviam segundo suas limitações. O médico limitado pelas dívidas e pelo consumo desenfreado da família. O Sr. James limitado pelo medo de voltar a ser pobre e pela busca desenfreada de mais dinheiro e não da prosperidade. Levando em conta a receita dos aluguéis do Sr. James, o salário de um motorista, o lucro com a venda do café para os operários locais, seu rendimento total era de R$13.000. Ele poupava em toda a sua usura 60% de tudo que ganhava. E seu rendimento girava em torno de 6% ao ano. Assim, o cálculo do fator de enriquecimento do Sr. James era FE igual 1,3 vezes 6, porque ele poupava 60%, vezes 6, que era o rendimento do ano, né, que ele ganhava 6%. E o seu fator de enriquecimento era 47. Isso significa que ele está na jornada enquanto o médico está quase literalmente morto físico e financeiramente. Que tal agora um caso de um casal verdadeiramente rico em seus próprios termos, segundo suas possibilidades e não segundo suas limitações? Pedro e Carla, ao se casarem, tinham juntos uma pequena renda. A valores de hoje, em torno de R$4.000. Ele, um pequeno empresário no início do negócio, e ela, gerente de informática de uma construtora. Ao ouvirem minhas orientações, eles seguiram a métrica da riqueza.
E o uso dessa estratégia financeira, além de fazê-los imediatamente ricos em seus próprios termos, construiu neles a crença da verdadeira riqueza, fazendo com que ela fosse promovida com rapidez ao cargo de diretora de tecnologia da informação, e ele aumentasse substancialmente os lucros de sua empresa mês a mês. A primeira atitude foi unir a renda, montar um orçamento familiar e planejar as metas. Em seguida, viveram segundo critérios rígidos de gastos e investimentos. De forma geral, aquele casal pagava as contas com apenas 35% da renda, doava em média 15% para a igreja e para familiares necessitados e investiam 50% de tudo que ganhavam em imóveis e aplicações financeiras. Perceba que o casal vivia uma disciplina e organização tremenda para conseguir poupar 50% da renda com o único fim de investir para serem ricos. Ao seguir essa estratégia, eles viviam segundo suas possibilidades, doando, usufruindo da própria vida, construindo um futuro de prosperidade e pagando todas as contas com dignidade. Ao final de tudo, ainda sobrava um pequenino montante desse dinheiro para fazer o que bem quisessem. Os dois, mediante o fortalecimento de seus músculos emocionais financeiros, não só se tornaram investidores muito bem-sucedidos, com terrenos em valorização e com vários imóveis alugados, como também montaram uma empresa que cresceu incrivelmente nos 10 anos seguintes. Em nosso último contato, em uma sessão de coaching, eles já tinham um patrimônio pessoal líquido de mais de 20 milhões de reais. Tenho sido coach de empresários milionários e até bilionários, de artistas, atletas olímpicos e jogadores de futebol da seleção brasileira, e mesmo com tanto recursos financeiros, vejo pessoas com muito dinheiro vivendo uma vida miserável e escassa, e outros com muito menos vivendo uma vida abundante e feliz. Seu compromisso agora é compreender o que é ser um rico verdadeiro e não um falso rico, para que você nunca caia nessa armadilha. Sua jornada começa hoje. Mesmo que soe repetitivo, quero lembrar as 3 dimensões do indivíduo verdadeiramente rico. Em primeiro lugar, você precisa ser rico, ou seja, ter uma autoimagem de abundância e prosperidade, independentemente de sua renda e condição atual. A segunda dimensão é fazer, ou seja, agir e viver com hábitos de riqueza, vivendo em seus termos, segundo suas possibilidades e em abundância, nunca segundo suas limitações. E a terceira dimensão é consequência das 2 primeiras, é ter bens materiais e recursos financeiros. Trabalharei com afinco neste livro para ajudá-la a ser rico e a viver um estilo de vida abundante. Quando isso acontecer, o dinheiro fluirá imediatamente para você. Porém, enquanto isso, vamos fazer uma avaliação de como você se posiciona em relação à verdadeira riqueza. Exercício. Com toda sinceridade, atribua uma nota de 0 a 10 para cada item do primeiro bloco, sendo 10 para o que você vive intensamente e 0 para o que você não vive de maneira nenhuma. Use um bloco de itens que é oposto ao primeiro como referência para facilitar sua compreensão de cada item, mas também para dar uma nota com base no mesmo raciocínio. Depois de dar as notas para seu estilo de vida financeiro, você descobrirá se é um rico verdadeiro ou apenas um falso rico. Características de um rico verdadeiro. Número 1. Trabalha de forma intensa, porém equilibrada. Coloca a nota do lado de uma dessas frases, você coloca a nota do lado, tá? Então, número 1. Trabalha de forma intensa, porém equilibrada. Você trabalha de forma intensa e equilibrada? Põe a nota aí.